Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Josué, o capítulo de número 1, o versículo de número 9. Josué, capítulo de número 1, o versículo de número 9. Eu quero falar hoje um pouco, irmãos, sobre não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque Deus é contigo. Eu e você fomos chamados para uma grande obra. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E você tem que entender que Deus é contigo em meio a esse chamado. Nós vamos ver Deus dizendo para Josué: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E essa mesma palavra Ele fala conosco, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Irmãos, antes de fazer a leitura dessa palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando a sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Mais uma vez, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Irmãos, assim está escrito a palavra do Senhor: não te ordenei, não tenho eu te ordenar, ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, nós conhecemos essa palavra, como eu disse, uma palavra bastante conhecida. Serei breve nas minhas palavras, mas creio que Deus tem algo para as nossas vidas. Deus, após chamar Josué, nós conhecemos, sabemos que Moisés, o servo do Senhor, é morto, Moisés, e Deus agora vai liberar uma palavra, vai chamar Josué para que se cumpra o propósito, se cumpra aquilo que Deus prometeu. Aqui nós entendemos, irmãos, que o nosso Deus não é limitado. Quando Deus promete, Ele se cumpre. Ele tem que cumprir com a promessa que Ele se prometeu para a minha e para a sua vida. E nós vamos ver essa promessa sendo cumprida, porque Moisés morre. Deus pega Josué e fala assim, para que se cumpra, para que você entre naquela terra que eu prometi a Abraão e a sua descendência. E Deus prometeu, e agora nós vamos ver se cumprir. Irmãos, Josué foi chamado, como eu disse no início, eu e vocês somos chamados para um grande propósito. O Senhor Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos que ser forte, nós temos que ser corajoso. Talvez você foi chamado para uma grande obra, talvez você foi liberado um dia uma palavra para a sua vida e você ficou parado. Irmãos, não fique parado, seja forte, seja corajoso. Josué, irmãos, ele, após ter recebido essa palavra, Deus 3 vezes, somente aqui no capítulo de número 1, somente aqui Deus vai falar com ele 3 vezes, seja forte. O versículo de número 6, o versículo de número 7, seja forte, tenha coragem. Então, irmãos, Deus fala com ele, e no versículo de número 9, Deus agora vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. E o versículo de número 10, Josué vai dizer: então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo. Josué entendeu que Deus era contigo. Josué parou de olhar. Josué, creio eu dessa maneira, que Moisés vinha falando para ele sobre a terra de Jericó, que ali havia uma grande muralha, que havia um exército, que eles não sabiam qual as armas do exército que estava do outro lado, não sabia qual o número do exército que estava do outro lado. Mas Josué agora, irmãos, vai parar de olhar para tudo isso. Creio que na cabeça dele, ele só estava olhando para as dificuldades. Mas como eu iniciei dizendo, nós não servimos a um Deus limitado. Nós servimos a um Deus, glória a Deus, que fez os céus e a terra, e que entregou seu Filho e que nos garante a vitória por intermédio do nome de Jesus Cristo. Amém? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não sei qual é a muralha que está em tua frente, mas Deus diz: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não temas, seja forte, que eu estou contigo. Algo me chama a atenção, irmãos, que no versículo de número 5 desse capítulo, Deus vai dizer: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Josué vai parar de olhar para todas essas dificuldades que ele mesmo estava vendo com os seus olhos, e agora ele vai ordenar, vai dizer ao povo:
né, vai dizer aos oficiais do povo, dizendo: passai desse acampamento, preparai-vos, provisões, e ele começa a marchar. Glória a Deus por uma palavra que Deus liberou. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que for. Então, irmãos, marchem, porque Deus é contigo. Eu quero orar pela minha e pela tua vida mediante essa palavra e ser grato a Deus por Ele ser conosco todos os dias. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco, que o Senhor está conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver uma pessoa neste momento ouvindo essa palavra, que está com a sua confiança, Pai, que está desanimado, parado. Ah, Senhor, a tua palavra diz, Pai, que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Pai, a nossa fé está em Ti, ó Pai, e a Tua palavra diz que se tiver fé como um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: passa daqui para acolá, em nome de Jesus, e assim será feito. Pai querido, se tiver uma pessoa, Senhor, aonde estiver neste momento, com falta de fé, aumenta, Senhor, a nossa fé, em nome de Jesus Cristo, Pai. Segura, Senhor, nas mãos delas e disse: eu sou contigo, eu sou teu Deus, em nome de Jesus, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. É essa palavra que Deus tem para nossas vidas. Pai, eu oro, Senhor, também, em nome de Jesus, nesse dia, nos livra, Senhor, dá-nos livramento de todo mal, nos livra de toda astúcia e cilada do inimigo. Nos dá um ótimo dia abençoado diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém.